Oi, pessoal, vamos continuar a aula, tá bom? É a segunda metade da aula do último bloco de gestão de risco, tá? Até mais, continua assistindo. Então, continuando, gente, nós já vimos grupos de incidentes, né? É, já vimos também os tipos de incidente e a classificação quanto ao desfecho do dano, se é leve, moderado, se não teve nenhum dano, foi grave ou se teve óbito. Agora nós vamos continuar com as portarias, as normativas e as resoluções da Anvisa, falar sobre a rede Sentinela, abranger também a portaria 529 que nós já estudamos na segurança do paciente, a RDC 36. Em relação ao gerenciamento de risco em saúde, que é a célula-mãe, a norma ISO 31000, tá? Que fala sobre os princípios, os guidelines relacionados à gestão de risco. Tem também uma atuação da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a BNT, que é o órgão oficial de ISO no Brasil. Então, a ABNT traduziu e adaptou esses documentos e publicou a norma ABNT-NBR ISO 31000 do ano de 2009, tá? E ela fornece princípios e diretrizes genéricas para a gestão de risco, aplicada ao longo da vida de qualquer empresa. Então, ela é a base, tá? São diretrizes genéricas e utilizada numa ampla gama de atividades em relação às estratégias, decisões, operações, processos, funções, serviços, entre outros. Os princípios da BNT-NBR ISO 31000 do ano de 2009 fala que os princípios da gestão de risco criar e proteger o valor, é a parte integrante de todos os processos da organização, ela é parte da tomada de decisão, ela aborda a incerteza, é sistemática, estruturada e deve ser oportuna. Continuando os princípios da norma ISO 31000, ela fala que a gestão de risco baseia-se nas melhores informações disponíveis, ela deve ser feita sob medida, você deve considerar os fatores humanos e culturais, ela deve ser transparente e inclusiva, dinâmica e interativa, deve reagir às mudanças e deve facilitar os ciclos de melhoria contínua de uma organização. Em relação ao gerenciamento de risco em saúde, nós já falamos então da norma ABNT, a ISO 31000 do ano 2009. Agora nós vamos falar da rede Sentinela como uma outra ferramenta de gerenciamento de risco, que é um projeto desenvolvido pela Anvisa em parceria com serviços de saúde de todo o Brasil. E a rede Sentinela tem por objetivo ampliar e sistematizar a vigilância dos produtos utilizados em saúde, nos serviços de saúde. Então, gente, a rede Sentinela envolve a farmacovigilância, a hemovigilância e a tecnovigilância, tá? E esse é o slogan do projeto dos hospitais Sentinela da Anvisa. A rede Sentinela da Anvisa, pessoal, ela tem a responsabilidade e a missão de promover e proteger a saúde da população, tá? E vai garantir a segurança sanitária dos serviços e produtos para a saúde. Então, a avaliação do desempenho do produto de saúde durante todo o período de pós-comercialização é fundamental para embasar as revalidações subsequentes ou a retirada do mercado, caso haja evidência de agravos à saúde ou efeitos adversos relacionados ao seu uso. Então, a rede Sentinela ela vai cuidar dos produtos para a saúde e ela tem uma característica de proteger a população e garantir a segurança sanitária desses produtos. Gente, participar da Rede Sentinela não é uma coisa assim, eu sou da Rede Sentinela, você também tem algumas obrigações. Então, essa participação é voluntária e ela dá a oportunidade de contribuir com informações importantes para o monitoramento das tecnologias em saúde. Significa estar em um ambiente de troca de experiências e aprimoramento dos processos de trabalho. E, em contrapartida, a preocupação de oferecer atividades presenciais e à distância de educação permanente. E a rede Sentinela, gente, ela funciona como um observatório no âmbito dos serviços,
tá? Dos serviços do gerenciamento de riscos à saúde, e tem uma atuação conjunta e efetiva com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, o SNV. Então, assim, SNVS. Então, gente, participar da Rede Sentinela é muito legal porque você tem um feedback, você participa, você tem que oferecer atividades presenciais, porém você recebe muitos conhecimentos. Tá? E o hospital participar de uma rede sentinela é até um marketing para o hospital. Falar, eu faço parte dos hospitais da rede sentinela da Anvisa. E como você pode participar da rede sentinela? O hospital que participar, ele pode ter 4 diferentes perfis. Como participante, colaborador, ele ser um centro de cooperação ou ser um centro de referência. Quando ele é um participante, existe um funcionamento da gerência de risco com alimentação regular dos bancos de dados da Vigipós. É o perfil de entrada na rede sentinela e obrigatório para a permanência da mesma, tá? Então você tem que mandar os dados para o banco de dados da Vigipós. Como colaborador, você pode desenvolver estudos de interesse do sistema de saúde brasileiro. Sendo classificado como centro de cooperação na rede Sentinela, essa cooperação horizontal para atividades de formação de pessoal e educação continuada a outras instituições de saúde. E você tem a capacidade também de desenvolvimento de material instrucional. Então, o centro de cooperação é quando você cria centros de formação e de educação continuada também para outras instituições, e você cria um material institucional. Quando você é um centro de referência, você coordena e supervisiona sub-redes com foco em temas ou tecnologias específicas. Então, quando você é um centro de referência, já é um status mais elevado, você faz a coordenação ou a supervisão das sub-redes de toda a rede Sentinela. Então, como outras bases do gerenciamento de risco em saúde, eu falei da ISO 31000, que é uma base genérica, né? Mas que é muito importante, feita pela ABNT. Eu falei também da Rede Sentinela. Agora eu vou falar da contribuição da Portaria 529, que institui em 2013 o Programa Nacional de Segurança do Paciente, e que visa atender, entre outros, a demanda de prevenção dos eventos adversos em serviços de saúde, tá? E essa portaria deu início, então, gente, como nós já estudamos no bloco Segurança do Paciente, a RDC 36, que foi criada no sentido de regulamentar as ações de segurança do paciente, e ela atende aos objetivos do Programa Nacional de Segurança do Paciente, tá? Que é da Portaria 529. A RDC 36 incorpora os conceitos de gestão de risco e traz a obrigatoriedade dos núcleos de segurança. Lembra que eu falei quais locais, estabelecimentos de saúde que são obrigatórios ter, quem não é obrigatório? Por exemplo, os consultórios particulares, os home cares não são obrigatórios. Mas todos os hospitais que dão assistência direta ao paciente, sejam eles hospital escola, militar, público ou privado, tem que ter um núcleo de segurança, tá? E quando você tem um núcleo de segurança, você implica na necessidade de ter a notificação, vigilância, monitoramento e tratamento de todos os incidentes relacionados à assistência à saúde. A Portaria 529 deu origem ao Programa Nacional de Segurança do Paciente, né? E que é um processo organizativo de monitoramento das notificações de incidentes relacionados aos serviços de saúde, e é feito pelo sistema, pela Notivisa da Vigilância Sanitária,
tá? Então, a análise de todas as notificações que são recebidas pela Notivisa, ela deve ser feita seguindo as 10 etapas. Então, tudo que você notifica para o Notivisa tem que ter essas 10 etapas. O tipo de incidente, as consequências para o paciente, as características do mesmo, as características do incidente, evento adverso, quais são os fatores que contribuíram para que esse evento acontecesse, quais foram as consequências organizacionais, como que vocês detectaram, quais foram os fatores atenuantes, ações de melhoria e ações para reduzir o risco. Então, gente, por exemplo, queda no leito, tipo de acidente, queda no leito, as consequências para o paciente, ele machucou, quebrou o braço. Quais são as características do paciente? Ele era sonolento, ele tinha um alto grau de dependência. Quais as consequências e as características do incidente? O paciente ele estava sonolento e ele estava sozinho no quarto e a grade de proteção estava numa cama que estava com problema. Quais foram os fatores contribuintes? Aí seria então a falta de atenção do funcionário, de não ter notificado a cama com problema, o leito com problema. As consequências organizacionais, por exemplo, se essa queda teve alguma consequência em relação à família, fazer um boletim de ocorrência, por exemplo, como que vocês detectaram, né? Como que isso aconteceu? Por exemplo, vocês detectaram o paciente com a queda já no chão, por exemplo. Quais foram os fatores atenuantes do dano? É que o paciente ele conseguiu proteger a cabeça e não tinha nada do lado. Quais são as ações de melhoria? Você mandou arrumar o leito e as ações para reduzir o risco é treinamento de toda a equipe, vocês orientarem a família, se estava lá acompanhando o paciente também, a tomar cuidado. Esse, então, é um exemplo bem rapidinho de como a gente faz essa notificação para a Notivisa. Então, dentre essas notificações pela Notivisa, pelo Programa Nacional de Segurança do Paciente, vocês fazem as notificações de infecções relacionadas à saúde, das notificações de casos ou surtos, a questão dos eventos adversos e também a questão do monitoramento dos óbitos e os never events, que são aqueles eventos que nunca deveriam ocorrer em serviços de saúde, que são chamados de never events e que, se não me engano, já foi abordado, teve já algum aluno que me perguntou, não sei se foi na aula que eu dei em Limeira ou em Campinas, e eu falei muito sobre os never events, tá? E aí a questão que esses eventos, os never events, devem ser notificados no prazo máximo de 72 horas. Aqui estão listados os never events, aqueles eventos que nunca deveriam acontecer, foram descritos no site da Anvisa. Aqui eu cito, por exemplo, o procedimento cirúrgico em local errado, aqui a questão do suicídio, da questão da fuga do paciente, o paciente que foge do hospital e nessa fuga você pode ter um óbito ou lesão grave, tá? A inseminação artificial com esperma do doador errado ou com o óvulo errado. Isso é a nível de curiosidade, tá, pessoal? Entre outros never events, tem as úlceras por pressão estágio 3 e 4, certo? Aqui vou listar a classificação dos riscos na área hospitalar, que é o risco ocupacional, é aquele que advém da atividade laboral em relação ao trajeto, tá? E também pode ter origem biológica, química, física e ergonômica, como condição de um ato ou um ato inseguro. O risco ambiental, gente, é a probabilidade de ocorrência de efeitos adversos ao meio ambiente decorrente da ação de agentes físicos, químicos ou biológicos, causadores de condições ambientais potencialmente perigosas,
tá? O risco relacionado à responsabilidade civil é a probabilidade do ato ilícito ou omissão deste causar agravo a terceiros que são estabelecidos através da culpa, dano ao nexo, e aí é obrigatório uma reparação indenizatória. Já no risco assistencial sanitário, é a propriedade que tem uma atividade, serviço ou substância capaz de produzir efeitos nocivos ou prejudiciais à saúde humana. No risco relacionado à infecção, é a probabilidade de adquirir infecção a partir da exposição de agentes biológicos. Então, esse aqui, diferente do risco ocupacional, ele só fala da exposição de agentes biológicos, tá? O risco relacionado à infecção. Já o risco relacionado à biossegurança é decorrente das atividades de biotecnologia. Então, essas é a classificação dos riscos na área hospitalar: risco ocupacional, ambiental, responsabilidade civil, risco assistencial sanitário, risco relacionado à infecção e, por último, risco relacionado à biossegurança. Então, pessoal, quais são as estratégias dos tratamentos do risco, de todos os riscos em gerais? É você evitar, é você reduzir, é transferir ou aceitar o risco. E como fazer isso? Então, a gente pode eliminar ou evitar o risco, que é você simplesmente não fazer a atividade que envolve o risco a ser combatido. Como, por exemplo, você vai fazer uma cirurgia e para você não ter o risco de fazer uma cirurgia no lado errado, você simplesmente não o faz. Porém, gente, a gente tem que considerar os riscos-benefícios, né? A gente tem que considerar os benefícios para a saúde do paciente se são maiores que os riscos deste procedimento, quando realizado corretamente. E muitas vezes evitar ou eliminar o risco pode não ser a alternativa mais viável, né? Então, você simplesmente não fazer a cirurgia porque pode ter o risco de operar o membro errado, não é por aí. A gente tem que simplesmente eliminar e criar condições para que não ocorra a cirurgia no lado errado, certo? A segunda variável citada é compartilhar ou transferir o risco. Essa estratégia diz respeito em que a instituição tome para si o risco e, por exemplo, ela adquira um seguro. Porém, esse seguro pode ser alto e isso não contribui para a prevenção de novos incidentes. E aí, por isso não é o suficiente para o gerenciamento de risco relacionado à segurança do paciente. Então, compartilhar ou transferir o risco é você aceitar esse risco e pegar e adquirir um seguro. E esse seguro não vai contribuir em nada para a prevenção de novos acidentes e incidentes. Esse terceiro, gente, é mitigar, reduzir ou controlar o risco. Isso é uma atuação que a gente faz bastante, o enfermeiro. É uma estratégia de redução do risco, visa minimizar a probabilidade da ocorrência de novos eventos, minimizando o risco e reduzindo a níveis aceitáveis. Isso que significa quando a gente fala mitigar o risco. E o último, gente, a retenção ou aceitação do risco. Compreende o risco aceito pela organização. Trata-se de uma estratégia adequada somente quando os riscos forem pequenos, tá? Com pouco impacto e se o custo da utilização de outra estratégia estiver acima das possibilidades da organização. E também considerando o total de perdas ou eventos adversos que se quer evitar. Aqui nós vamos então terminar o bloco de gestão de risco. Nós falamos muito da caracterização clínica dada pela Organização Mundial da Saúde em relação aos grupos de incidentes, aos tipos de incidentes, ao desfecho para o paciente, né, o grau de dano, se é um dano leve, moderado, grave ou
se levou a óbito. Nós falamos sobre as portarias, falamos sobre a ISO 31000, retornamos falando também do Programa Nacional de Segurança do Paciente, da Rede Sentinela, para que ele serve, como que um hospital participa da Rede Sentinela, falamos da portaria 529 e da RDC 36, como que a gente faz uma notificação para a Notivisa. Falei muito para vocês sobre, tem vários slides do Never Events, qual a classificação de risco na área hospitalar, né? E finalmente acabei aqui com as estratégias de tratamento de risco, que você pode evitar ou eliminar o risco, compartilhar ou transferir, mitigar ou reduzir, ou a retenção, aceitação do risco. Termino aqui a aula, espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês estejam com essa carinha de novo, tá? E agora não vai ter mais continuação, a próxima aula é de um tema totalmente novo. Tchau para vocês, gente, boa semana!